Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como acessar a tela da DRE mensal e também como analisar os principais indicadores. Para acessar a tela da DRE, você deve clicar sobre esse botão DRE mensal e você será direcionado para essa tela. Aqui no topo nós temos os principais indicadores, que são receita bruta, ou seja, o teu faturamento total, independente se é receita operacional ou não. Aqui está considerando tudo. E logo abaixo nós temos o total de receitas operacionais, ou seja, aquilo que você gerou a partir da atividade principal do seu negócio, é chamado de receitas operacionais. E aquilo que você gerou de receita, porém que não faz parte da sua atividade principal, é chamado de receitas não operacionais, como por exemplo, receita financeira, receita da venda de bens que não fazem parte do seu core business, ou seja, da sua atividade principal. O próximo indicador é o lucro bruto, ou seja, quanto que você tem de lucro bruto sobre a sua atividade principal. No caso aqui foi 159.180,04. O próximo indicador logo abaixo é a margem bruta, ou seja, quanto que o lucro bruto representa sobre a receita operacional. O próximo indicador é o EBITDA operacional, ou seja, quanto que é o seu lucro operacional, o lucro gerado a partir das suas operações. E também aqui logo abaixo tem a margem EBITDA. Esse é um indicador bem relevante, muito utilizado no mercado financeiro pelas grandes empresas. É um indicador que as pessoas sempre olham, quanto que é o EBITDA do seu negócio, qual é a geração de valor. O próximo indicador é o lucro líquido. É aqui que você vai saber se realmente a sua empresa é lucrativa ou não, se a sua empresa está dando lucro ou não. No fluxo de caixa, você consegue analisar se você tem fôlego para continuar mantendo as operações da sua empresa. Porém, na DRE, você consegue estratificar os seus números e entender se você consegue ter uma operação lucrativa ou não. E daí você vai conseguir ver isso numa base mensal, numa base trimestral e também numa base anual. Nesse exemplo aqui, a nossa receita líquida, nosso lucro líquido, melhor dizendo, foi ótimo, com a margem líquida de 83%. É uma margem bem alta. Poucos negócios conseguem uma margem como essa, pouquíssimos mesmo. E o último indicador, porém não menos importante, despesas operacionais, né? O lucro líquido vai depender muito de quanto que você tem de despesas, né? E aqui mostra quanto que foi os seus custos, né? Então, a gente tem dois grupos, despesas e custos. Tá? Então, o custo foi bem baixo, foi de 552. Logo abaixo, nós temos aqui alguns filtros que me permitem ter uma análise detalhada da minha DRE. Então, por exemplo, eu consigo olhar aqui ou selecionar qual ano que eu quero analisar a minha DRE. Vou deixar 2020. Nesse próximo campo, eu consigo selecionar qual é o segmento que eu desejo analisar. Se eu quero ter uma visão ampla, ou seja, uma visão consolidada da minha DRE, ou se eu quero analisar, por exemplo, a minha DRE por centro de custo, por forma de pagamento, ou até mesmo por favorecido, que seria o meu cliente ou fornecedor. Vou deixar aqui consolidado. Esse item aqui depende dessa caixa, por exemplo, vou selecionar aqui centro de custo e automaticamente essa próxima caixa ela se atualiza para os itens que pertencem a esse grupo. Por exemplo, o centro de custo 1 está dentro do centro de custo, o centro de custo 2, 3, 4 e assim por diante. Eu vou voltar aqui para o consolidado. Mais à direita aqui, eu consigo expandir a minha DRE para ter uma análise ainda mais ampla. Por exemplo, aqui está compactado, mostrando apenas a receita bruta, a receita líquida, lucro bruto, EBITDA e assim por diante. Mas eu quero ver detalhadamente
todos os subitens desses grupos principais. Como que eu faço? Clico aqui em visão expandida. E aqui eu vou ter a visão da minha DRE completa. Então, aqui eu vou conseguir ver quanto que eu paguei de impostos sobre a minha venda, devoluções, qual foi o meu CMV, qual foi o meu CPV, o meu CSP, despesas operacionais, receitas financeiras, despesas financeiras, receitas não operacionais, imposto sobre o lucro. Então aqui você consegue analisar item por item e entender por que o seu lucro for maior ou menor em um mês, ou no ano e no trimestre. No caso do trimestre, é melhor você fazer essa análise em outra tela que estará disponível em outro vídeo. Para expandir a nossa análise mais ainda, podemos fazer uma análise vertical ao clicar sobre essa caixa. Na análise vertical, nós podemos observar qual é a representatividade de cada item sobre a minha receita bruta. Por exemplo, olhando aqui para os impostos, quanto que ele representa da minha receita bruta? No caso, 11%. Minha receita líquida, quanto que é a minha margem da receita líquida? 88%. Quanto que é a minha margem bruta? 88%. Minha despesa operacional representa 3%. Lucro antes dos impostos representa 85%. Aqui eu tenho essa avaliação mensal, que a gente chama de análise vertical. Tá? Essas caixas aqui em cima está mostrando valores consolidados anuais, né, por ano, ou até o momento que você tem dados na sua planilha. Por exemplo, você começou a utilizar a planilha em janeiro de 2020 ou de 2021 e tem dados até junho. Então, o que vai aparecer aqui em cima são os dados daquele período. Tá? Agora vamos fazer essa análise, só que horizontal. Deixa eu descompactar aqui. Análise horizontal. Análise horizontal, ela funciona da seguinte forma: ela compara qual foi a variação do mês passado para o mês atual, por exemplo. Então aqui, olhando para a receita bruta, quanto que foi a variação de janeiro para fevereiro? 38%. Quanto que foi a variação de janeiro para março? Foi de 6%. Variou de 9 mil e alguma coisa para 10 mil e alguma coisa. Então, teve uma variação de 6%. E daí você consegue fazer essa análise mês a mês até dezembro. Então, você percebe que essa primeira coluna fica estática para facilitar a identificação de qual item você está olhando. E aqui eu posso abrir também análise vertical e ter as duas análises combinadas. Dessa forma, eu tenho uma análise muito rica e eu consigo entender a fundo os causadores de um lucro mais baixo, por exemplo, ou de uma margem negativa. Agora, vamos detalhar mais ainda. Em vez de olhar o consolidado, vamos olhar aqui para o centro de custo. Você percebe que todos os números se atualizam baseado nesse critério. Vou colocar centro de custo 2, centro de custo 3, centro de custo 4. Enfim, você já entendeu a ideia e com essas informações você consegue analisar a sua DRE de forma bem profunda e entender se a sua operação tem dado lucro ou não.